crença correta, ela te leva a bons resultados. Você pensar de forma correta te leva a bons resultados. Uma das coisas que ele fala que é muito interessante, se nós soubéssemos usar o pensamento, metade das doenças do mundo não existia. Ali, na hora que a gente entra, na hora que a gente vem para cá, a gente vem com o pensamento de estar bem. Aí a gente chega aqui, todos nós estamos com esse nível de pensamento. Então a nossa atmosfera, o nosso campo mental, ele está tranquilo. Aí a gente vem aqui, assiste palestra como passe, bebe água fluidificada, né? Faz isso tudo. E fica numa boa. A espiritualidade amiga ajudando, a gente está em prece. Olha quanta coisa legal. Só que a hora que a gente sai daqui, a gente pode levar esse ambiente com a gente. Tanto que muitas das vezes a gente faz isso. Vocês já notaram que muitas das vezes alguém tenta aborrecer vocês, vocês fecham o olho assim, tenta fazer uma prece? Já notaram? Olha como é que a gente faz isso. Não podemos ficar fazendo de vez em quando, a gente precisa fazer mais. A gente precisa melhorar isso aqui, ó, porque a partir do momento em que eu melhoro aqui, principalmente, aí fica mais fácil melhorar para fora. Aí fica mais fácil. Porque o grande exercício, porque não adianta eu ser, o Sidney é assim, passa uma semana lá em casa comigo. Mas pode ficar tranquilo que eu sou igualzinho isso aqui, não tem problema não. Porque tem gente que dentro de casa é uma pestinha. Aí a gente reza, né? A gente faz a prece. Deus, me dá serenidade, me dá paz. A gente fala, todo mundo reza de noite aqui, antes de dormir? Todo mundo reza, né? A gente pede serenidade, pede paz, né? Aí no dia seguinte a gente vai trabalhar, chega lá, aí vem a colega do serviço pedir informação. Me dá informação. Lá vem essa garota chata. É assim que a gente pensa? Pô, a gente pediu na noite anterior para ter paciência e serenidade. Aí no dia seguinte vem o exercício. O que a gente faz? Jogou o exercício fora. Quer melhorar? Não quer. Por quê? Nós precisamos exercitar isso. A gente precisa exercitar tudo isso, porque senão não vai incorporar, não incorpora por mágica. Essa mágica, essa de querer que o cara batesse com a varinha de condão na minha cabeça para ficar bom, não tem. Alguns lugares até fazem aí. Eu até ia sugerir a alguns caras que fossem lá no Hospital do Câncer para curar a criança com câncer lá através de mágica, como fazem. Então, só que isso não existe. Isso não existe. Para eu melhorar, eu tenho que me esforçar. Eu tenho que exercitar. Eu tenho que trabalhar 60 minutos para ganhar 1 hora. Aí depois continuo fazendo de novo. De vez em quando, derrapo. De vez em quando, às vezes, dá vontade de lembrar o nome da mãe do cara que me deu a fechada lá na rua. Mas eu vou para segura, Sidney, esse exercício. Então, porque eu estou também em aprendizado. Óbvio que eu já, graças a Deus, já há muito tempo que eu já consegui passar por cima disso. Mas muitas das vezes, a gente é pego meio no contrapé. Mas os amiguinhos fazem isso mesmo, eles tentam tirar a gente do sério. Aí, na medida em que a gente vai se esforçando, aí o nível de amizades, de influências vão melhorando. A partir do momento em que eles vão vendo, não dá para eu ficar obsidiando esse cara, mas não, esse cara está muito bonzinho. Esse cara está melhorando a peça. Não dá não, se eu for atrás dele eu vou ficar bonzinho igual a ele. Aí é a escolha que ele tem que fazer. Então, aí ele vem, a gente começa a se melhorar. Aí eu passo a ter, porque nós temos do lado de cá, esses amiguinhos que estão torcendo por nós que estão do lado de cá. Então, a prece vale o tempo todo. Não só para a criança que está recém-nascida. É fundamental para ela poder se adaptar com facilidade, com melhor aqui. Mas para nós, aqui o tempo todo, até voltarmos. Porque faz parte desse processo aqui, de ir e voltar, faz parte.
Outro equívoco que se tem é que há interrupção. Não tem interrupção. Nenhuma. É isso. Isso aqui é como dois rios que desaguam o tempo todo um no outro. Porque as pessoas às vezes falam assim, eu vou estudar depois. Não, não tem interrupção. Não. Eu vou fazer isso depois. Não tem interrupção. Não tem. Tem que iniciar na hora. Exatamente. Você, na hora que deixou para depois, perdeu tempo. Na hora que deixou para depois, perde uma excelente oportunidade. É igual a roda da vida que você falou no início do Exatamente. Ela vai. Ela- No sentido ali de. Ela na realidade, ela é isso aqui, ó. Ela é isso aqui, ó. Ela começa assim, ó, e é uma espiral, ó. Espiral. É. Na medida em que você vai se melhorando, você vai evoluindo. Então, isso só acontece na hora que a gente quiser melhorar. Quem leu o nosso lar? Leu o nosso lar. Tem um momento lá que André Luiz, que a espiritualidade, ela volta com André Luiz 300 anos. Lembram disso? No livro? Que no filme isso não tem, não. Por quê? Ele diz, num determinado momento, que não tinha tido uma determinada oportunidade na vida. Eles voltam com ele para mostrar para ele que ele teve aquela oportunidade, sim, que ele não soube aproveitar. É como muitos de nós. Muitas das vezes, vou deixar isso para depois. Aí um dia, caramba, ninguém me ajuda. Olha lá atrás. Aquela oportunidade passou lá e tu nem ligou. Então, é fundamental que a gente aprenda a pegar essas oportunidades. Essas oportunidades, elas são fantásticas e muitas das vezes elas custam a aparecer. Prece é fundamental. Aí a gente entra no nosso... Não vai dar tempo de entrar no nosso segundo assunto, né? A viagem de Kardec. Por que Kardec foi fazer a viagem espírita, né? Ele tinha lançado o livro dos Espíritos, lançou o livro dos Médiuns. Aí ele recebeu o conselho para ir a campo, para ir checar como é que as coisas estavam. A espiritualidade falou para que ele checasse. E ele descobriu coisas fantásticas. Eu não li o livro todo. Não li o livro todo em função de tempo, né? Olha, gente, eu tenho uma biblioteca bastante grande, mas o meu tempo está fantástico. O meu tempo está além do trabalho, palestras, uma série de outras coisas, eu estou sem tempo, então eu tenho lido, estou com 3 livros, estou lendo 3 livros ao mesmo tempo. Está os 3 livros na minha cabeceira lá. Aí antes de eu dormir, eu fico meia hora, leio um livro um dia, o outro no outro. É assim, parece maluquice, né? E é maluquice mesmo. Não que eu confunda os assuntos, dá para distinguir bem os assuntos. Acho que tem um cara que faz isso também, vou fazer. Então, eu gosto, não é que aí minha mulher fala, eu falei, que eu ganho tempo, às vezes. Sai lendo os 3 ao mesmo tempo. Então, esse livro eu não li ele todo. Dei uma pincelada e a forma como Kardec sai, Kardec vê o quanto a doutrina se modificou. E aquilo cria nele, que Kardec era um cara bastante interessante, aquilo cria nele um senso, que ele tinha um senso crítico muito legal. Tem gente que não conhece a doutrina e critica. Tem gente que estuda, como esse pastor fez. Ele estuda e faz as suas críticas. Para esse que estudava e fazia as críticas, Kardec respondia. Kardec respondia esse cara porque ele via que esse cara estava mal informado. Ele não era mal intencionado. Igual eu tenho uma colega minha de serviço, evangélica, ela uma vez chegou, eu estudando para fazer uma palestra. E você gosta, estuda esse negócio de reencarnação, é? Eu falei, estudo. Isso não existe, garoto. Né?
Você quer conversar um pouquinho? Eu não. Você conhece alguma coisa disso? Eu não. Vou falar o quê? Vou perder tempo? Não, aí nunca mais falamos de religião. Ela trabalhava na sala ao lado da minha. Então, a gente respeita isso. Agora, tem gente dessa que vai lá na casa espírita mesmo estudar. Uma menina chegou para mim: Sidney, eu sou evangélica. Eu posso vir estudar a doutrina espírita? Claro, Lógico pode. que pode. Kardec fala isso Lógico sobre que a pode. espírita. Exatamente. Porque, na realidade, a doutrina espírita vai ser o futuro das religiões. Daqui a algum tempo, o Hernando Guimarães Andrade, no livro Você é Reencarnação, ele diz que em torno de 2015 seria a época em que a ciência materialista descobriria a existência do espírito. Para nós não precisa, que nós sabemos da existência dele. Precisa a ciência provar para esse monte de gente que está aí, que se aproveita da religião, que na hora que a ciência falar isso, muita gente, eu digo que muita gente, muitos, da mesma forma que muitos bancos vão ficar vazios, muitos cofres também. Porque as pessoas vão ter que mudar. O Kardec fala, tem que provar com o vulgo, né? Exatamente. Para aqueles que... Exatamente. Para todos, porque Exato. Aqueles caras todos lá. a ciência... A hora que a ciência falar, que o cara disser que esse Nicodemos, ele fala assim: a doutrina espírita diz que fora da caridade não há salvação. Não é a caridade que salva, é a fé que salva. Mas ele tem que falar que é a fé que salva. Porque senão, se ele não falar que é a fé, um monte de gente ali dá tchau para ele. Porque as pessoas estão ali porque ele espeta a fé das pessoas ali. Ele faz com que as pessoas... Eu não faço isso porque o fulano falou que eu não posso fazer. O cara dá o direito, se dá o direito de deixar a mão dele na vida dos outros. Tá? Jesus falou dos falsos cristos e falsos profetas. A hora que o cara voltar, vai ser diferente para ele lá ou vai igualzinho para todo mundo lá? Mesma coisa. O cara pode falar, ele pode dizer que... Eu estava vendo, não sei se vocês viram, Ele pode esse dizer que vídeo. não existe, mas vai se defrontar com a situação. Vai se defrontar. Eu estava vendo um vídeo que me mandaram. Esse negócio de internet é fogo, né? Mandaram um vídeo para mim, num determinado tempo aí. Sabe como é que os caras tiram o dinheiro que eles recolhem lá? De helicóptero. Saiu umas 10 malas, maior do que aquela do Gedel Vieira Lima. Saiu umas 10 malas de helicóptero. Eu fiquei olhando, caramba, por isso que tem que explorar a fé desse povo. Porque tem gente que gosta. A doutrina espírita não. Kardec mesmo ficou feliz quando ele mesmo viu que a doutrina espírita, o nível de espíritas, o nosso censo de 2010 fala isso. Os espíritas são os melhores culturalmente. É a religião que tem mais pessoas de nível superior. É a religião que tem mais gente que pensa. Então, isso tudo, Kardec viu lá atrás, em 1862. E hoje está sendo divulgado também a mesmíssima coisa. Parece que está se repetindo. Ele fala dos ataques, tipo o Alto de Fé de Barcelona, que uma das grandes coisas, dos grandes problemas que a doutrina espírita teve lá atrás, foi os ataques que ela sofreu. Só que, o que aconteceram com esses ataques que a doutrina sofreu? Ela cresceu a partir daí. Esses ataques não diminuíram a doutrina, porque as pessoas começaram a atacar, na realidade fizeram uma grande propaganda da doutrina espírita. Então isso foi fantástico para todos nós, como é feito hoje ainda. Hoje, muita gente, a doutrina espírita foi a religião que mais cresceu no Brasil. Entre
entre espíritas e simpatizantes, nós somos quase 30 milhões no Brasil. Olha que coisa interessante. E a gente não tem a consciência disso. E permitido pela espiritualidade, aqueles ataques. Com certeza. Permitido para poder... Kardec fala aqui, eu até marquei aqui, ele fala aqui, que eu destaquei alguns trechos, que eu fiz uns destaques que eu ia falar, mas aí, senão vai tomar muito tempo. Antes de responder a certas brochuras que, no dizer de seus autores, deveriam minar os fundamentos do Espiritismo, quisemos julgar o efeito que elas produziriam. Pois bem, nossa viagem nos convenceu de uma coisa: eles não minaram coisa alguma. O Espiritismo está mais vivo do que nunca, e hoje quase não se fala dessas brochuras. Em resumo, a nossa viagem tinha um duplo objetivo: dar instrução onde fossem necessárias e, ao mesmo tempo, nos instruirmos. Queremos ver as coisas com os nossos próprios olhos para julgar do estado real da doutrina, da maneira pela qual ela é compreendida, estudar as causas locais favoráveis ou desfavoráveis ao seu progresso, sondar as opiniões, apreciar os efeitos da oposição e da crítica e conhecer os julgamentos que se faz de certas obras. Estávamos desejosos, sobretudo, de apertar a mão de nossos irmãos espíritas e lhes escrever pessoalmente a nossa muito sincera e viva simpatia, retribuindo os tocantes provas de amizade que nos dão em suas cartas, de dar em nome da Sociedade de Paris e em nosso próprio nome em particular um testemunho especial de gratidão e de admiração a estes pioneiros da obra, que por sua iniciativa, seu zelo desinteressado e seu devotamento, constituem os seus primeiros e mais firmes sustentáculos, marchando sempre para frente, sem se inquietarem com as pedras que lhes atiram e pondo o interesse da causa acima do interesse pessoal. Seu mérito é tanto maior porque trabalham em solo ingrato, vivem no meio mais refratário e não esperam deste mundo, nem fortuna, nem glória, nem honra. Por isso sua alegria é grande quando entre os espinheiros vem desabrochar algumas flores. Tá? Isso que a gente estava falando das crianças. Dia virá em que teremos a felicidade de erguer um panteão ao devotamento dos espíritas. Enquanto esperamos que os materiais sejam reunidos, queremos deixar-lhes o mérito da modéstia. Eles se farão reconhecer, apreciar por suas obras. Sob vários pontos de vista, a nossa viagem foi muito satisfatória e, sobretudo, muito instrutiva para as observações que recolhemos. Se pudéssemos restar algumas dúvidas quanto ao caráter irresistível da marcha da doutrina e a impotência dos ataques sobre a sua influência moralizadora sobre o seu futuro, o que vimos bastaria para dissipá-lo. Há certamente muita coisa por fazer, e em muitos lugares ela lança apenas rebentos esparsos, embora vigorosos, e que já dão frutos. Sem dúvida, a rapidez com a qual se propagam as ideias espíritas é prodigiosa e sem exemplo nos anais das filosofias, mas só estamos no começo da jornada, e resta ainda fazer a maior parte do caminho, que a certeza de atingir o objetivo seja, pois, para todos os espíritas, um estímulo para que perseverem na via que lhes é traçada. Isso há 155 anos. Então, esse belíssimo desse exemplo que a gente dá aqui, do centro, de perseverar, de fazer, de construir isso aqui, lá na frente, nossa responsabilidade está lá na frente, que os amigos espirituais estão ajudando a gente aqui. E a gente está tentando cumprir aqui. Então, na hora que Kardec fala isso, mesmo com os ataques do monte de gente, a gente não se abateu. A gente vai continuar falando da doutrina, explicando para as pessoas, porque um dia todo mundo vai entender isso que a gente está falando. Então, é tremendamente importante que nós continuemos. Muita gente já falou, você deve ter ouvido falar, que nós precisamos fazer um novo espiritismo. Não, o espiritismo continua atual. A gente não precisa nada de invencionices. Como lá atrás, quando Kardec morreu, aí a esposa dele assumiu a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E ficou junto dela um cara que ele gostava de esoterismo.
e começou a botar dentro da sociedade parisiense algumas coisas esotéricas, que não tinham nada a ver com doutrina espírita. Aí as pessoas começaram a falar achando que era por conta do espiritismo. Não, é que as pessoas não entendem. Igual no dia, me chamaram para falar sobre crianças índigo. Isso não existe na doutrina espírita. Isso foi um modismo que inventaram nos Estados Unidos e as pessoas começam a divagar sobre isso. Que Deus, inclusive o cara falou para mim, não, são pessoas que Deus criou de forma diferente. Você acha que Deus criaria alguém diferente? Então, na realidade, aí eu falei para o cara, não, eu posso falar um montão de coisas, mas isso eu não posso falar. Isso não está escrito, não diz aonde está escrito dentro da doutrina espírita isso. Então, na realidade, a gente está recebendo espíritos melhores, não que tenham sido criados por Deus diferentes. Aí o pessoal diz que tem aula diferente. Não, não tem nada, eles são iguaizinhos, são melhores, são espíritos mais evoluídos, porque o planeta está modificando. Exatamente. Por isso que estão vindo espíritos melhores, e não espíritos criados por Deus de forma diferente da gente. Então aí a gente precisa ter um cuidado muito grande, porque as pessoas ficam falando, e isso cria no meio espírita, quando a gente não tem cuidado, acaba criando dissensões. Acaba criando, porque muitas das pessoas acabam tendo melindres. Isso acontece a beça dentro da doutrina. E a viagem espírita de Kardec, ele queria alertar a gente para isso. Ele queria alertar a gente para que nós tomássemos cuidados, para que a gente não perdesse um conceito científico, filosófico e religioso tão bom que faz a evolução da gente. Que mostra, a partir do momento em que a gente estude com afinco, está lá no capítulo 17, item 4 do Evangelho, do Seres Espíritas. Ele fala lá para a gente que o espírita, como é que muitas crianças, item 4, depois quem tiver o Evangelho, leia em casa. Ele fala assim, não entende como muitas... Cadê o Evangelho? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ler para vocês como é que está dentro do... Bons espíritas, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o espiritismo leva a resultados acima dispostos, que caracteriza o verdadeiro espírita como cristão verdadeiro, pois que um é o mesmo que o outro. O espiritismo não institui uma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da moral do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Muitos, entretanto, acreditam que os fatos dessa manifestação não lhe apreendem as consequências nem o alcance moral, ou se o apreendem, não os aplicam a si mesmos. A que atribui isso? A falta de clareza da doutrina? Não, pois que ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza da sua essência mesma é de onde lhe vem toda a força, porque a faz ir direto à inteligência. Nada tem de misteriosa e seus iniciados não se acham de posse de qualquer segredo ou vulgo. Ninguém aqui tem segredo. Tá? Aí ele conclui. Será então necessária para compreendê-lo uma inteligência fora do comum? Não. Tanto que há homens de notória capacidade que não a compreendem. Ao passo que inteligências vulgares, moços mesmos ainda, apenas saídos da adolescência, lhe apreendem com admirável precisão os mais delicados matizes. Provém isso de que a parte, por assim dizer, material da ciência somente requer olhos que observem, enquanto a parte essencial existe um certo grau de sensibilidade, a que se pode chamar de maturidade do senso moral. Maturidade que independe da idade e do grau de instrução, porque é peculiar ao desenvolvimento em sentido do espírito encarnado. Então, a gente não está recebendo aqui espíritos criados por Deus de forma diferente. Não. São espíritos que se interessaram, se melhoraram e estão voltando.
Tá? Então, eles tendem a ser moralmente melhores? Tendem, porque o que diferencia todos nós aqui? É o tempo que fomos criados e a vontade em se melhorar. Eu como, tem que haver a doutrina espírita, tem que ter a doutrina espírita para melhorar? Para mim tinha. Tinha um monte de gente que não precisa. Madre Teresa de Calcutá não precisou de doutrina espírita, o Gandhi não precisou, um montão de gente não precisava. Betinho, mas eu precisava dessa ferramenta. Nós precisávamos. Graças a Deus, Jesus mandou essa ferramenta para nós. E Kardec, com essa fantástica colaboração dele, colocou essa ferramenta para nós que ajuda a transformar essa humanidade. Porque na realidade, a humanidade, aqui ó, o grande problema aqui ó, são 23 bilhões de espíritos que precisam reencarnar. Muitos deles ainda em fase muito complicada. Mas a partir do momento que tem uma ferramenta desse tipo, onde pode aprender e queira aprender, aí se modifica. Tanto que eu pergunto assim no final do ano para as pessoas lá, a gente passa um ano estudando o livro dos Espíritos, eu pergunto assim, o que é que esse livro te ajudou? Aí as pessoas pensam, viram o quanto o livro modificou eles. Que Jesus nos dê sempre muita força, muita perseverança para que nós nos conheçamos. Porque a partir do momento em que a gente se conhece, a partir do momento em que a gente faz um esforço, que já dizia Carl Gustav Jung, quando a gente olha para fora, a gente sonha. Quando a gente olha para dentro, a gente desperta. Na hora que a gente olha para dentro, a gente se autoconhece. Então, autoconhecimento, autoconfiança, perseverança, determinação e fé, isso faz com que a gente evolua. Tá? Aproveitar que dia 25 é aniversário dele aí, e vamos lembrar, a hora que ele aparecer assim para a gente, o que eu quero de presente? O que eu quero dar a ele de presente? Eu quero me dar como um espírito melhor para ele, que a gente possa fazer esse esforço. Muita paz, tá? Será que o Carl Jung estudou